Sejam bem-vindos ao programa Fatos em Foco. Este programa que tem por objetivo discutir fatos da semana, fatos importantes do nosso país, do nosso estado e também da nossa cidade. E nesse primeiro bloco nós vamos tratar de um tema sobre o nosso país. Como não poderia deixar de ser diferente, nós temos durante essa semana, mais uma vez, um tema importante para nós pensarmos aqui. E como eu sempre digo, é muito importante que você pense, porque você tem assistido da tua casa algumas manifestações públicas que têm acontecido, movimentos de vários segmentos da sociedade. Essa semana não foi diferente. Brasília se viu envolvido mais uma vez no final de semana com manifestações que chamaram a atenção do país. Assista agora esse vídeo e logo em seguida eu vou comentar. 10h30 da manhã, interrompemos a nossa programação com imagens que chegam pra gente ao vivo de Brasília. A gente já tem um domingo marcado por manifestações. São imagens que chegam pra gente da esplanada dos ministérios. A gente já teve, inclusive, registros de confusão na capital do país. Agora a gente consegue ver ali a movimentação de alguns manifestantes. Temos ato a favor e também ato contra o presidente Jair Bolsonaro, além de protestos em prol da igualdade racial, que a gente viu que nos últimos dias acabou ganhando força em todo mundo, né? Começou há mais de 10, 12 dias nos Estados Unidos, com a morte de George Floyd, que foi asfixiado por um segurança nos Estados Unidos por quase 9 minutos. Os protestos antirracismo começaram no país americano e foram tomando conta de todo mundo. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você como é que tá esse domingo de manifestações também pelo mundo. Ontem a gente teve uma grande aglomeração de pessoas em Londres, inclusive, mesmo com o poder público pedindo para que as pessoas não fossem às ruas por conta da pandemia de coronavírus. Agora, falando de Brasília, você está vendo aí que a gente tem uma segurança reforçada, né? A gente tem o policiamento aí fazendo uma formação de um cordão, inclusive de isolamento, bem ali no meio do gramado, para tentar evitar que os manifestantes com ideias contrárias se encontrem. A gente já viu por aí algumas bandeiras de time de futebol, já vimos também bandeiras da Marcha pela Família, bandeiras relembrando a Marielle Franco, né, que foi assassinada. A gente já tem um grupo aí composto neste momento por dezenas de pessoas que começou a se reunir nas últimas horas em Brasília para a realização desse protesto. São várias pautas sendo reivindicadas, a gente vê pessoas também com bandeiras do MST. Nesse momento, a gente vê que tudo é pacífico, né? As pessoas caminhando por ali, usando máscaras, inclusive, porque a gente não pode esquecer que, afinal de contas, estamos numa pandemia de coronavírus, né? Com os números, infelizmente, subindo a cada dia. Agora, pacificamente acontece essa manifestação, a gente não tem ainda o número oficial de pessoas que estão aí nesse protesto na esplanada dos ministérios, mas a gente sabe que mais cedo teve o registro de uma confusão. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas o policiamento logo foi reforçado, tem esse cordão, inclusive, de isolamento. A gente sabe também que os manifestantes, eles estão se deslocando em direção ao Congresso Nacional. Pelo menos essa é a previsão que temos até agora. Olha só, eles com máscaras, com cartazes, com a bandeira do Brasil, outros aí com faixas em vermelho. A gente também já viu algumas faixas do MST mais distantes nesse momento, inclusive uns dos outros, respeitando, na sua maioria, inclusive o distanciamento social que a gente tanto precisa nesse momento de pandemia de coronavírus. A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal montou um esquema especial para este domingo, justamente já por conta da previsão de manifestações, né? A gente tem previsão de manifestações que deve acontecer hoje também em São Paulo, na Avenida Paulista, ainda sem movimentação por lá. Essas são imagens que você confere ao vivo de Brasília. Bom, na esplanada dos ministérios, o policiamento então foi reforçado. A gente tem esse cordão que a gente está vendo aí de isolamento, bem no meio, né, para tentar evitar que os manifestantes contrários se encontrem. Essa barreira aí
também vai servir para fazer, em alguns momentos, a revista dos participantes do ato, né? Fazer aquela revista deles para ver se não tem nenhuma arma branca, enfim, além do fornecimento de informações também sobre coronavírus, né? Porque a gente está na manifestação, mas a gente sabe também que a recomendação é o uso de máscaras, evitar aglomerações, e esse também é o papel da polícia nesta manhã aí na Esplanada dos Ministérios. Entre os manifestantes, há reivindicação de pautas antirracistas, antiviolência policial, a presença de profissionais da saúde e também de estudantes. São as mais variadas pautas que agora reúnem, então, esses manifestantes em Brasília. Quando a gente fala das manifestações antirracismo, é bom a gente lembrar que essa discussão recomeçou, melhor dizendo, né? Há pouco mais de 10 dias nos Estados Unidos, com o assassinato de George Floyd. Ele foi asfixiado por um policial por quase 9 minutos. Nos Estados Unidos, mesmo em meio à pandemia de coronavírus, a gente sabe que o país americano é o que une, neste momento, os maiores números de contaminação por coronavírus e também de morte por causa da doença. Mesmo assim, as pessoas saíram às ruas, estão saindo às ruas há mais de 10 dias consecutivos, lutando pelos direitos dos negros, tentando fazer com que esses direitos sejam cada vez mais respeitados e também tentando mudar alguns protocolos de segurança da polícia americana. Esses protestos já tiveram bons frutos. No início, com algumas declarações do presidente americano Donald Trump, aconteceram manifestações um pouco mais violentas, inclusive com depredações em grandes lojas, por exemplo, e muito conhecidas de Nova York, como a Macy's, por exemplo, né? Mas logo depois as manifestações foram ficando mais tranquilas, já que é esse o objetivo, até porque algumas reivindicações foram ouvidas, como, por exemplo, a mudança nos protocolos de segurança da polícia dos Estados Unidos. A gente viu, inclusive, imagens lindas, né, de policiais e manifestantes, inclusive, se unindo, se abraçando. A gente está vendo agora em Brasília também o carro do Corpo de Bombeiros, policiamento reforçado. Como você pôde assistir, esse vídeo, mais uma vez, retratou uma cena caótica do nosso país. E por que eu chamo de caótica? Porque se a manifestação tem por intenção a defesa da democracia, e geralmente a motivação, quem fomenta esse tipo de manifestação é um dos poderes, isso é um fato. Ultimamente, quem tem fomentado, quem tem estimulado este tipo de manifestação é exatamente o poder executivo. O poder legislativo dificilmente apoia ou entra nesse tipo de situação, até porque, como é pulverizado, vários partidos, não há uma só iniciativa de um partido só. Isso dificilmente acontece. Quando aconteceu no nosso país, tinha um personagem central que puxava, que fomentava pessoalmente esse tipo de manifestação. Nós observamos isso por algumas vezes acontecer no país. Agora, tem também um personagem que é central quando isto acontece e geralmente parte do presidente da República. Eu queria pensar nesse primeiro bloco com vocês na eficácia. Na realidade, o que representa essas manifestações e para o que elas servem. Porque a defesa é que eles vão defender, por exemplo, a democracia. Ultimamente, é esse o tema que tem dito. Democracia, liberdade de expressão, eles querem manifestar o direito de exporem seus pensamentos. E o que nos chama a atenção é que eles usam o nome democracia para defenderem interesses pessoais e corporativos, quer seja de partidos ou até mesmo de instituições. O que há em democracia? Qual é o sentido de uma democracia que não respeita a opinião dos outros? A meu juízo, não haveria necessidade dessas manifestações, bastaria cada um entender que o direito do outro termina quando começa o do seu próximo. Esse é um princípio básico da sociedade. Mas nós convidamos algumas pessoas para nos ajudar a entender tudo isso e como isso tudo funciona. Eu convidei o pastor e historiador Walter Júnior, é um grande amigo, parceiro de debate na Rádio Melodia, é um homem estudioso da sociedade, estudioso da história, e eu tenho certeza que ele tem muito a compartilhar conosco e a contribuir nesse tema, nessa discussão e nesse pensamento. Walter, muito obrigado por ter aceitado o convite do Fatos em Foco para participar desse programa. Primeira pergunta que eu gostaria de fazer: qual é a real motivação dessas manifestações? De fato,
é a democracia ou é um interesse pessoal ou corporativo no sentido partidário ou de ideologia de algum segmento da sociedade? Oi, Humberto. Essa questão da democracia e das movimentações das ruas são questões problemáticas e difíceis de serem tratadas especificamente, com assertividade. Mas algumas reflexões a gente deve fazer. O primeiro delas é fazer uma releitura do conceito de democracia. A democracia se tornou um totem que está na praça pública, à mão de qualquer pessoa, e cada indivíduo dá o trato que entende ao conceito de democracia. Porque as palavras originariamente são polissêmicas. Se não vejamos, quando pensamos em democracia e olhamos no seu surgimento, ou naquilo que consideramos o seu surgimento na Grécia Antiga, democracia tinha determinados valores, determinados conceitos e determinados direitos a pessoas específicas. Lá na Grécia Antiga, a pessoa, por ser um indivíduo, não tinha direitos. Havia uma série de condições para que uma pessoa participasse daquela democracia. Quando andamos um pouco mais na história e vamos à República Romana, o conceito de democracia também é diferente do da Grécia Antiga, mas diferente muito do nosso. Quando vamos dando um salto à virada do mundo moderno para o mundo contemporâneo, pensando na Revolução Francesa, nós temos então, a partir desta revolução, da queda da monarquia na França, um outro conceito de democracia. E a França depois ela tem uma regressão com o Império Napoleônico. Portanto, os conceitos de democracia ao longo da história, eles são muito variáveis. Quando olhamos para o Brasil, temos o mesmo episódio. Quando pensamos em democracia no Brasil, precisamos olhar toda a linha da história para compreender, ao longo desse tracejado, o que é democracia no Brasil. Veja, alguns historiadores chegam a dizer que Dom Pedro II, que era o imperador do Brasil, era um governante com ares democráticos. E que Solano Lopes, governador do Paraguai, numa república em tempo simultâneo ao de Dom Pedro II, era mais imperador do que Dom Pedro II. Ou seja, explico a história, alguns historiadores dizem que Dom Pedro II, monarca, tinha ares republicanos. E Solano Lopes, que era um líder de um país em tese com democracia, o Paraguai, tinha características ditatoriais. Então, quando nós olhamos para a democracia, precisamos problematizar o conceito e levar em conta que no Brasil contemporâneo, cada um dos atores que estão na praça, que estão na rua, que estão no espaço público fazendo uso da verborragia do termo democracia, está olhando para o seu conceito de democracia. Não há no Brasil ainda sedimentado uma estrutura democrática sólida. A democracia atual que vivemos no Brasil, ela data de 1985, quando nós tivemos então a redemocratização com as diretas já. O Brasil sai da ditadura militar, no governo de João Batista de Oliveira Figueiredo. Há uma votação no Congresso Nacional entre dois candidatos, Tancredo Neves e Maluf, que disputam então a presidência da República, Paulo Maluf. O Tancredo Neves ganha a eleição no Congresso Nacional, ele morre antes da posse e, curiosamente, mesmo sem a posse de Tancredo, porque ele morre antes da posse, o seu vice assume. Isto é uma coisa complexa no sistema, porque o vice só é vice quando se tem um presidente. Tancredo morreu sem tomar posse, mas Sarney foi empossado como vice-presidente da República do Brasil. Ele tem o seu governo e depois do José Sarney, nós tivemos um processo então de lógica de urna com Fernando Collor de Mello, com seu governo que foi bloqueado então pelo impeachment ou pela sua renúncia, como queiram aí a historiografia. Ele diz que ele renunciou, outros falam de impeachment. O seu vice completa o seu mandato, Itamar Franco, e aí nós temos a eleição de Fernando Henrique de Mello. A partir da eleição de Fernando Henrique, nós temos uma sequência democrática no Brasil, há uma linha democrática. Fernando Henrique é eleito, cumpre 4 anos de mandato. Depois, como a Constituição prevê o direito à reeleição, ele é reeleito a mais 4 anos de mandato, completando 8.
no governo PSDB. Depois nós temos então a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, e Fernando Henrique passa a faixa presidencial para Lula de forma democrática, numa cerimônia marcante para o Brasil, quando Fernando Henrique passa a faixa para Lula. Lula governa 4 anos e, como a Constituição lhe dá o direito, ele governa mais 4 anos. Quando Lula termina o seu segundo mandato, o PT emplaca então a candidatura de Dilma, e ali, a meu juízo, me parece que a desordem no sistema democrático do Brasil se instaura. Pelo seguinte, a minha percepção é de que nós temos uma similaridade com o modelo americano: 8 anos de mandato para cada partido. Aqui no Brasil, até hoje, o que nós tínhamos visto até a eleição de Jair Messias Bolsonaro, a divisão era mais ou menos a seguinte: PSDB e PT governam o Executivo Federal e o PMDB tem a maioria das prefeituras, fica com o vice-presidente e o Congresso. Eram 3 grandes partidos: o PSDB, o PT e o PMDB. Cada um governando 8 anos no Executivo, PSDB e PT. Com a eleição de Dilma, essa estrutura se quebra. Um grupo político que esperava ascender ao poder não ascendeu, e o PT emplaca então mais um mandato com Dilma. A história agora a gente já conhece. Dilma foi impeachmentada e teve uma dificuldade muito grande. Se abriu no Brasil uma falta de logicidade partidária e de alternância de poder. Eu estou contando essa história toda para deixar claro que a briga que a gente tem na praça pública hoje, de personagens dizendo que eles são democratas e que o outro lado é antidemocrata e vice-versa, fazendo uma confusão na cabeça daquilo que um historiador chamou de arraia miúda, o povo que não está envolvido com essa grande discussão, é porque nós tivemos uma quebra num sistema de alternância de poder com a legitimidade da Constituição. A Constituição dá o direito de reeleição, e isso corre naturalmente, mas o Partido dos Trabalhadores indicou um outro candidato que ganhou nas urnas, que foi a Dilma. A partir daí nós temos uma desordem nessa distribuição de poder. Essa desordem chegou a tal ponto que Dilma foi impeachmentada, Michel Temer, o seu vice, que era do PMDB, concluiu o seu mandato. Depois Michel Temer chegou até a ser preso por corrupção também. Então nós tivemos uma desordem muito grande, um problema muito grande, Lula preso, e nesse cenário aparece o Jair Messias Bolsonaro, que é um personagem que é eleito com uma pequena maioria da população, mas muito da rejeição do PT. Então Fernando Haddad perde a eleição também em função da rejeição que se tem ao PT, muita gente votando no Bolsonaro, não para votar no Bolsonaro, mas contra o PT. E quando o governo Bolsonaro começa, já fragilizado, o presidente Bolsonaro não tem uma aliança forte no Congresso, ele está sem partido atualmente. Então veja, o chefe político do Brasil está sem partido político. Isso tudo produz um caldeirão. E aí quando você pergunta sobre qual a intenção das pessoas, é a intenção de cada um. Repito, a democracia é apenas um fetiche, a democracia apenas é uma desculpa. Então, quando uma pessoa vai lá dizer que é contra o Bolsonaro, está dizendo que é a favor da democracia porque o Bolsonaro é antidemocrata. O Bolsonaro participa de manifestações dizendo que estão querendo cercear o direito dele e do grupo dele de democracia. Afinal de contas, com quem está a verdade? A gente tem dificuldade, então, de conceituar democracia. Eu acho que se espera do presidente da República não que ele participe de atos na praça pública. Eu acho que a gente tem uma dificuldade hoje no Brasil muito grande com democracia para entender o papel de cada poder. Então, o legislativo deve legislar, o judiciário deve apenas julgar e o presidente deve executar. Então, nós vemos hoje o judiciário extrapolando, atrapalhando a democracia. Vemos um legislativo inoperante, sem crédito na população, atrapalha a democracia porque não trata das questões legais que lhes são pertinentes. E o executivo, o nosso presidente atual, parecendo não compreender bem o seu papel, porque o papel do presidente não é ir à rua fazer manifestação ou participar de manifestação. O papel dele é executar, comandar o executivo, dar destinos governamentais ao Brasil. Portanto, eu respondo a sua questão dizendo que cada um enxerga a democracia de um jeito.
Enquanto não tivermos no Brasil a ideia de formação política, para que as pessoas conheçam exatamente de que democracia estamos falando, teremos esses problemas. Tivemos um período curto de normalidade eleitoral política nos governos PSDB, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, PT. Quando o PT emplaca Dilma, nós temos uma desordem, é o que vivemos hoje e a praça pública ela está replicando isso. Há muita gente reclamando do Bolsonaro como presidente, estão tentando manter aí a eleição viva, estão ainda no terceiro turno. Da mesma forma, quando o presidente vai à rua e participa de manifestação, ele também está fazendo campanha, ele está mantendo um terceiro turno vivo. Portanto, há um desarranjo geral na falta de conceito do que é democracia. Walter, muito obrigado. Daqui a pouco eu te chamo de novo no Bloco do Estado, porque eu quero a tua contribuição com outro tema. Mas eu quero dar sequência agora nessa discussão e nesse pensamento, nessa reflexão a respeito das manifestações e de tudo que nós temos visto. Eu convidei também o Demerval Casemiro, ele é presidente regional do Patriota, tem extrema e absoluta experiência no mundo político, uma leitura muito boa da sociedade política, e ele vai nos ajudar também a entender um pouco disso. A primeira pergunta que eu gostaria de te fazer, Demerval, te agradecendo pela sua participação, qual é a motivação dessas manifestações? Da onde surge esse desejo por manifestação e, sobretudo, com um cunho político muito grande? Eu, Demerval Casemiro, sou totalmente contra, de qualquer político estar envolvido em manifestações, sejam elas municipais, estaduais e nacionais. Eu acho que a população precisa participar, sim, de todo e qualquer ato democrático, porém com nenhum vínculo político, zero vínculo político. É exatamente isso que eu também penso, Demerval. A meu juízo, os políticos, sobretudo um presidente da República, não deveria se envolver diretamente nisso. Eu até entendo que ele deve manifestar os seus pensamentos, seus posicionamentos, mas ele deve ter muito cuidado, porque uma palavra dita por qualquer pessoa que forma opinião e, sobretudo, um presidente da República, pode interferir diretamente no curso das coisas, pode estimular até uma violência. E, por vezes, uma característica que nós temos observado nesses últimos tempos é a violência. Não que ela nunca tenha acontecido. No programa passado, eu trouxe à memória de todos nós acontecimentos de 1989, 90, 91, naquela disputa entre Fernando Collor de Mello, Luiz Inácio Lula da Silva, PT. Mais uma vez, nós estamos observando isso. Emitir opinião, dar opinião, isso é próprio do cargo político e de qualquer pessoa, só que eu preciso ter cuidado. Se aquilo que eu falo não fomenta uma violência, se aquilo que eu falo não estimula um ambiente hostil que não interessa para ninguém, é próprio de alguém que tem o poder, de alguém que tem nas suas mãos responsabilidades como de um presidente da República. Aí eu não poderia deixar de fugir a um texto bíblico que eu conheço e gosto muito. A mãe de um rei chamado Lemuel vai dar um conselho para o seu filho e vai dizer: não é próprio dos reis beberem vinho, porque bebendo do vinho podem perder o seu juízo. Deixe o vinho para os pobres de espíritos, para os endividados, para que bebam e se esqueçam das suas mazelas. O que a mãe de Lemuel, lhe dando este conselho em Provérbios, procurou fazer? Trazer ao entendimento do rei de que o cargo de um rei, de um governante, exige certos tipos de responsabilidades e decoros que são apropriados ao cargo e são obrigatórios para aqueles que têm responsabilidade. Um presidente, um deputado, um senador, um vereador, um prefeito, governador, qualquer pessoa que tenha autoridade, exerça essa autoridade, que tenha poder de influência, precisa pensar muito nos seus atos, naquilo que eles podem causar como consequência. Nós vamos para um break, voltamos já já com o Bloco do Estado. A Piso Show apresenta o que há de melhor em pisos, acabamentos, metais e porcelanatos. Temos sempre os mais recentes lançamentos das fábricas. Contamos com amplo depósito para garantir que os produtos adquiridos cheguem até você com toda a qualidade. Nossas entregas são rápidas e seguras. Na hora de construir ou reformar, conte com a Piso Show. A Avenida Alberto Torres, 1034, em frente ao Hospital São José. Ligue e fale com os donos. 3642-6200.
Estamos de volta e agora o bloco do nosso estado. Bom, essa semana o assunto realmente foram as retomadas e a flexibilização por todo o estado, como iniciativa do nosso governador, que decidiu de uma maneira até inesperada pela retomada e sem aquela situação gradual, mas direta, com algumas medidas que são basilares, que todos estão tomando, mas ele decidiu reabrir todo o comércio, os serviços, como eu disse aqui, com algumas medidas restritivas, como espaço, distanciamento, uso de álcool em gel, temperatura e etc. Mas o que chama atenção é que o estado todo discutiu por vários dias e semanas a questão dos hospitais de campanha. Foram muito decantados, falados, anunciados e até encantaram pessoas e alguns prefeitos. Só que o estado teve dificuldades de construir e de começar a fazer uso desses hospitais, envolvidos por uma acusação séria de corrupção, de improbidade administrativa. O governador se viu em sérias dificuldades. Essa semana, o Hospital de Campanha de São Gonçalo finalmente foi inaugurado. Mas como pode fazer uma retomada, uma flexibilização tão acentuada no nosso estado, se os hospitais de campanha não conseguiram de fato funcionar como deveriam? Com exceção de algumas cidades como Volta Redonda, quase todas as outras tiveram dificuldade de funcionamento desses hospitais. Na capital do Rio de Janeiro, o Hospital de Campanha do Maracanã, muito supervisionado pelo prefeito, tem alguma eficácia, mas tantos outros não têm. Assista agora um vídeo que vai mostrar a flexibilização, essa retomada no estado do Rio de Janeiro, sobretudo na capital, e também, muito mais importante, nós percebemos que com muito mais envolvimento, muito mais volume de pessoas voltando para a noite, voltando para as saídas, para o lazer, do que propriamente dito para o comércio. Assista esse vídeo. Nem parece que existe pandemia. Nesse bar que fica no Leblon, na zona sul do Rio, dezenas de pessoas aproveitaram o fim de semana desrespeitando as medidas de distanciamento social e não usando máscaras. Placas de madeira e caixas de bebidas empilhadas tentam impedir a visão do que acontece do lado de dentro do bar, que ainda não está autorizado a receber clientes. Os shoppings foram autorizados pela prefeitura a reabrir, já as lojas de rua não. Mas em regiões da zona norte e do centro, muitas decidiram começar o atendimento à revelia. Elas só poderiam receber clientes na terceira fase de flexibilização da prefeitura. Segundo a FEComércio do Rio de Janeiro, mais de 80% dos estabelecimentos da capital fluminense são comércio de rua. Só que na Saara, principal centro de comércio popular do Rio, são cerca de 800 lojas e 10 mil lojistas, com prejuízos acumulados de 3 meses. O nosso plano é tão bom ou melhor do que os shoppings fizeram. E por direito nós somos um shopping a céu aberto também. Em nota, a prefeitura pediu a compreensão dos segmentos econômicos e disse que está analisando todo tipo de reabertura de atividades com base no aconselhamento do comitê científico. Como nós observamos durante a semana, eu mesmo que transitei por alguns lugares no estado do Rio de Janeiro, eu observei que a volta para o comércio não foi tão entusiasmada quanto as pessoas esperavam. Diferente da vida do lazer, bares lotados, alguns locais até sem qualquer tipo de cuidado, as pessoas sem uso de máscaras, próximas umas das outras, sentados em mesas, aproveitaram a liberação e a flexibilização. O comércio não viveu essa realidade. Diferente do lazer, diferente até, por exemplo, das praias, os calçadões, as areias com as pessoas voltando, mas o comércio não viveu isso. O que pode estar acontecendo com o cidadão carioca? O porquê o comércio não respondeu como se esperava? É a questão econômica? As pessoas estão sem condições? É o medo de voltar à vida normal? Por que as pessoas tiveram essa reação e como será daqui para frente essa retomada? Eu convidei também o meu amigo Walter Júnior, que, como eu disse, é um historiador, é pastor, conhece bem o estado do Rio de Janeiro. Ele vai nos ajudar a entender agora essa retomada do carioca no nosso estado. A volta da pandemia é um outro tema de debate muito grande na sociedade, no Rio de Janeiro, muito grande. A gente teve muita dificuldade no Rio de Janeiro para coordenar as ideias. Eu acho que isso acontece no Brasil inteiro. Há uma dificuldade de coordenação. A gente tem dificuldade de ter uma voz única. Nós precisávamos ter um executivo e uma autoridade sanitária juntos,
falando a mesma língua, para que o povo tivesse condições de seguir. Obviamente, nós temos uma documentação do governador do estado, alinhado com as prefeituras de todos os municípios do Rio de Janeiro, uma volta gradual. O Rio de Janeiro, apesar de ser um estado pequeno, cada cidade é uma realidade. Nós temos aí um pouco menos de 100 municípios, talvez 97, 98 municípios. Cada município é uma realidade. Eu vejo as pessoas ainda, algumas assustadas. A discussão sobre se voltamos ou não, ela é polarizada pela questão política também. Então, se você está observando o movimento, pessoas um pouco mais voltadas ao lado da direita política, elas são favoráveis a uma reabertura mais dinâmica. Se existem pessoas com um viés político mais à esquerda, estas pessoas são contrárias à volta neste momento e são defensoras da manutenção da quarentena por mais um tempo. Fato é que há uma dificuldade muito grande de manter durante tanto tempo a economia parada. E não é pela economia, nós não estamos falando aqui de economia por dinheiro, não é a ideia do capitalismo, mas a ideia da vida que precisa funcionar. Ou paramos tudo e ninguém vai a lugar nenhum, ou nós precisamos ter arranjos para isso. Eu acho que está se tentando chegar a esta condição para que, com o mínimo de segurança, as pessoas possam ter condição de voltar à vida, voltar às suas atividades. Não obstante, devemos ter cuidado com saúde, devemos manter os cuidados com a higiene, porque o coronavírus é muito sério. Ele não escolhe partido, não escolhe idade, não escolhe situação social. Obviamente que a quarentena ela é muito mais difícil para as pessoas mais carentes, com menos dinheiro. As pessoas com menos dinheiro, e aí vem o grande problema do país, que é a desigualdade social, produz uma dificuldade maior para essas pessoas. Obviamente, estamos torcendo para que os números, as taxas sejam equilibradas. O grande problema do coronavírus não é o número de infectados diretamente, mas me parece que o grande problema é o número de vagas nos hospitais, leitos e também de UTIs para atender as pessoas doentes. Acho que as igrejas estão começando a retomar os seus cultos públicos com todos os cuidados. Então aqui em nossa igreja no Rio da Prata nós vamos voltar os nossos cultos em próximos tempos e vamos ter aí aproximadamente apenas 1/3 do nosso auditório lotado. Nós não teremos lotação total, vamos fazer inscrições para as pessoas participarem, incentivando aos membros a participarem ou no culto matutino ou no culto noturno. Não teremos condição de colocar todos juntos. Vejo com bons olhos. Agora, acho que nós devemos acompanhar passo a passo a evolução dos números da Covid-19. Eu acho que o comércio pode voltar, precisa voltar, as igrejas devem voltar a se reunir, cada uma na sua característica, na sua realidade. Algumas igrejas, até poucas, mas algumas até nem pararam de ter cultos. Podemos voltar sim, mas com muito cuidado, olhando os números. Acho que voltar ao mundo de janeiro de 2020, no Brasil não mais. Nós sentiremos durante muito tempo os efeitos desta pandemia, com mudanças drásticas no jeito de relacionar com dinheiro, com o grupo social, com locais fechados. Isso será alterado durante muito tempo, mesmo depois que tenhamos uma vacina à disposição de todos. O susto vai ficar, o trauma vai ficar e a gente tira lições positivas disso também. Então o meu desejo é que Deus nos abençoe para que a gente seja livre da praga, para que o comércio funcione, a vida volte ao normal possível, mas atento à pandemia, porque não se tem vacina, não se tem remédio, a doença é grave, atenção redobrada. Há uma questão para nós pensarmos aqui, até com a ajuda do que o Walter acabou de contribuir com o seu comentário, mas nós precisamos analisar uma questão aqui muito importante. Por exemplo, na quinta-feira, o futebol voltou, né, nos estádios, Flamengo e Bangu, por sinal o Flamengo ganhou de 3-0, mas o que eu quero entender é o seguinte, portões fechados. Houve até uma discussão na imprensa porque o Bolsonaro disse que iria nesse jogo. E aí houve todo um questionamento se era uma atitude correta e tal, mas independentemente da ida do presidente ou não, o que me chama a atenção às vezes, em certas questões, primeiro, é a discussão de coisas que não têm o mínimo fundamento. Diante de questões tão importantes quanto pandemia, mortes e quebradeira geral no comércio e nos serviços, e as pessoas estão discutindo coisas fúteis.
A facilidade com que as pessoas se perdem com assuntos que não vão levar a nada são absurdos. E uma outra questão também para você e eu pensarmos é o seguinte: aonde é coerência nisso tudo? Algumas coisas não podem voltar, outras podem. Por que um futebol tem que voltar à noite no Maracanã fechado, se a grande motivação de um estádio, de um futebol, é a torcida? Nem televisionamento em TV aberta houve do jogo. Qual é o real interesse nisso? Houve uma motivação política por trás de tudo isso? Algumas pessoas vão sustentar que todo esse movimento diz respeito ao interesse para que as eleições aconteçam esse ano. Porque para alguns governantes é interessante que essa eleição aconteça, porque neste momento eles podem até capitalizar votos por tudo que aconteceu. E aí nós temos dois lados. O lado de quem quer atacar quem não soube administrar toda essa questão e o lado de quem conseguiu de alguma maneira administrar bem a pandemia e vai tirar algum proveito eleitoral dessa história toda. A palavra que eu quero chamar a atenção agora é coerência. Volta de um futebol quinta-feira à noite, portões fechados. Hospitais de campanha que não funcionam num estado todo, com 92 municípios. Um município conseguiu inaugurar o hospital de campanha e sabe-se lá em que condições. Aonde a coerência nisso tudo? Libera-se o comércio de qualquer maneira, não há nem um estudo. A sensação que nós temos é que não há coerência, porque na realidade o interesse sobrepassa a coerência, porque o interesse, mais uma vez, é político. Eu sustento, desde o início dessa pandemia toda, que nós precisaríamos ter cuidado com as informações, com o conhecimento, com os dados, com a questão técnica, porque por trás de tudo isso, infelizmente, o poder não está na ciência. Não são os institutos científicos que determinam o que fecha ou o que abre, eles só aconselham, orientam. Quem determina é o político. E o político, ele não age pelos interesses do bem comum, ele não age por uma necessidade existencial humana, ele age pelos interesses políticos. Pense bem, analise como eu estou fazendo friamente, sem defesa de pessoa ou de partido. Há coerência nisso tudo? É para nós pensarmos. E com essa reflexão, nós vamos para o break, pensando, refletindo. Enquanto você espera o próximo bloco, pense um pouco. Voltamos já já. A Piso Show apresenta o que há de melhor em pisos, acabamentos, metais e porcelanatos. Temos sempre os mais recentes lançamentos das fábricas. Contamos com amplo depósito para garantir que os produtos adquiridos cheguem até você com toda a qualidade. Nossas entregas são rápidas e seguras. Na hora de construir ou reformar, conte com a Piso Show. A Avenida Alberto Torres, 1034, em frente ao Hospital São José. Ligue e fale com os donos. 3642-6200. Estamos de volta com o nosso bloco do município de Teresópolis. Bom, nós vamos analisar agora, nesse primeiro momento, os números, que são muito importantes que eles sejam analisados. Como, por exemplo, nós vamos analisar aqui, vamos fazer uma análise bem objetiva de, pelo menos, no dia em que iniciou o lockdown, o tão decantado lockdown por CPF. Naquele dia,
dia 18 de maio de 2020, nós tínhamos 526 pessoas com Covid. 526 pessoas e até então tínhamos 13 óbitos. 10 dias depois do lockdown, nós já tínhamos 766 pessoas, casos confirmados de Covid, e aí já tínhamos 26 óbitos na cidade. Isso quer dizer que em 10 dias nós tivemos um crescimento aí de 240 casos e dobrou o número de mortes. Aí muita coisa foi discutida porque na realidade não era ainda o prazo para se avaliar a eficácia do lockdown por CPF, porque precisava maturar esse tempo no sentido das pessoas ainda não terem sido contaminadas ou os números não poderiam ser contados, o que foi questionado por muitos. Mas nós temos agora, nessa semana, o número de 1.173 casos positivos de Covid. Nós temos 43 óbitos, quase que dobrou, quase. E neste momento, então, nós tivemos um aumento aí de consideráveis números com relação a casos confirmados de Covid. Nós subimos de 766 para 1.173. A análise é matemática, mas também é para analisar todas as medidas que foram tomadas. A Prefeitura da cidade de Teresópolis criou um agendamento, as chamadas zonas, segundo a sua métrica, é uma palavra que o prefeito usa muito, para determinar essa retomada. Embora nós tenhamos trabalhado aqui essa questão muito bem, pensando que essa retomada ficou muito próxima também da decisão do governador. Alguns questionaram até que a decisão, na realidade, partiu muito mais pela iniciativa do governador do que necessariamente da cidade. Alguns sustentaram veementemente que não foram observados simplesmente os números, a métrica, a curva, mas na realidade o que foi observado foi a decisão do governador. E num efeito, como podemos dizer, de cascata, de lá caiu para cá e aqui houve a tão decantada retomada. A cidade toda respondeu a essa retomada de uma maneira pro comércio que não se esperava, mas para as ruas nós não observamos muitas mudanças. Pelo menos é isso que nós estamos percebendo pela cidade. Mas eu convidei o Jonas, que é enfermeiro, ele tem uma experiência vasta, até mesmo na questão de epidemias e lidar com toda essa questão da saúde no dia a dia, porque é profissional da área. Jonas, a primeira pergunta que eu gostaria de te fazer agora é para a gente tentar entender um pouco a respeito de tudo isso. Em que situação nós estamos? Na realidade, essa curva ela alcançou o chamado platô, que vai agora decrescer, ou essa curva poderá crescer? A tão chamada segunda onda de contaminação vai acontecer? Qual é a nossa real situação agora, para você que está diante dessa situação toda, como nós estamos chamando agora, você é um daqueles que está na linha de frente dessa pandemia. Eu queria que você nos ajudasse a entender a situação agora, sobretudo em Teresópolis. Com relação à real situação do município de Teresópolis, eu entendo que, tão dita pelo ministro Mandetta na época que ele estava no governo Bolsonaro, sim, nós estamos em meio a essa curva, né, tão esperada, tão dita. É um momento muito difícil profissionalmente falando, é um momento que todos os profissionais estão exaustivamente comprometidos com o seu trabalho, estamos cansados não só fisicamente como emocionalmente, não só por uma questão do medo, que é real, todos nós vimos a ter medo desse momento que nós estamos vivendo, mas também porque estamos dando notícias muito difíceis, né, pastor? Estamos tendo momentos difíceis com familiares, momentos difíceis não só com os nossos, mas também com os familiares dos nossos pacientes, né? Quando se trata da temática morte, falar sobre a morte de outro, precisa ter muito respeito, muito cuidado e muito tato. É um momento bastante complexo. O município de Teresópolis hoje vem tendo um trabalho hercúleo da equipe da Secretaria de Saúde, o prefeito, o vice-prefeito vem fazendo um trabalho que nós percebemos que vem tido a surtir alguns efeitos, sim. Foi muito polemizada a questão da rotatividade pelo CPF que nós tivemos aqui, mas entendendo que sim, principalmente para a questão da área de saúde, nós tivemos um resultado esperado, apesar do número crescente, né, do número de registros. Bom, o número de registros seria esperado que aconteça de fato, nós estamos testando mais pessoas estão sendo testadas, então significa que mais casos irão acontecer. Isso está muito relacionado também à questão
da população, né? Como que essa população se comporta diante desse momento que estamos vivendo. Não adianta, o governo sozinho não vai fazer isso. Isso a gente fala de saneamento básico, a gente fala de lavagem das mãos, de higiene. É uma questão cultural, né? A população brasileira como um todo tem dificuldade com relação a esse momento de parar, né? De higiene de mãos, cuidados de ambiente de higiene da casa, enfim. E aí nós temos diversos problemas de saneamento básico. Mas Teresópolis eu acho que vem saindo no momento bem diante do cenário que nós estamos vivendo. Nós temos um número crescente nos hospitais, mas eu acho e entendo que temos que focar mais nos números que deram certo. Muitas pessoas saíram bem, muitas pessoas saíram salvas, né, com a sua saúde restabelecida, e isso é um dado que deve ser levado em consideração. O número de mortes é crescente também, o número de mortes é chocante. Em Teresópolis nós temos um número também crescente, mas um número, né, ainda relevante diante do cenário. Mas eu entendo que estamos fazendo o melhor que nós podemos diante dessa situação. Eu entendo que nós chegamos sim na curva tão esperada e que isso faz com que tenhamos tantos casos, tantas pessoas sendo afastadas, inclusive profissionais da área de saúde sendo afastados, né, do seu ambiente de trabalho, saindo dessa linha de frente, precisando se restabelecer para poder sair. Temos risco de uma segunda onda, eu acredito que sim, nós temos esse risco que está muito voltado e relacionado com o comportamento da nossa população. Não adianta a gente ter a retomada da economia se nós temos em conjunto a isso um movimento muito grande de riscos de aumento de casos. Então eu entendo que as pessoas tenham que sair tomando seus devidos cuidados e quando necessário, e não sair de forma desordenada, né, de uma forma controlada. A ideia do governo de estarmos voltando com a retomada da economia é também pensando, e por isso mantendo a questão do CPF, né, acho que é importante pensar que nós estamos vivendo um momento único e que precisamos ter cuidado. E esse cuidado não é cuidar só da nossa saúde, é cuidar uns dos outros. Nós temos também um risco, né, grande de termos um aumento cada vez maior, e se não tivermos um controle da população, né, com relação à higiene de mãos, o uso da máscara nas ruas, né, em ambientes em que tenham mais pessoas, ele vem com a intenção da gente diminuir a quantidade de novos casos. Então acho importante sim termos uma tendência para termos mais cuidados com a nossa saúde, com a saúde do outro, porque a gente tem uma tendência, se não tiver um cuidado adequado, de aumento dessa curva. Obrigado, Jonas. As informações são importantes, mas eu gostaria ainda de uma ajuda sua pensando pro futuro. Essa retomada da vida, a retomada da vida urbana, a retomada da vida fora de casa. Se antes era o fique em casa, agora as pessoas estão numa iniciativa para sair de casa. Como vai ser a vida daqui para frente? Quais são os cuidados, Jonas, que você entende que as pessoas devem ter? Em relação à postura, né, diante desse momento que nós estamos vivendo. Bom, a postura é uma postura de cuidado, é amar ao próximo, é bíblico. Precisamos ter cuidado uns com os outros, precisamos ter cuidado com a nossa família e cuidar do próximo, das pessoas que nós cuidamos, dos familiares, das pessoas nas ruas. Então, a utilização de máscara, ela vai ser super importante, o controle de saída nas ruas, né? A higiene de mãos dentro de casa, a limpeza e higiene das suas casas, ela vai ser importante que a gente tenha nesse momento. Temos que ter uma postura de cuidado e de temerosidade, pastor. Eu acho que nós devemos temer. Estamos lidando com um inimigo invisível, estamos lidando com algo que nunca vivemos antes. Então, até que tenhamos um pleno conhecimento do que estamos vivendo, precisamos ter cuidado. Então, eu entendo que nesse momento o afastamento social, sim, ele é importante. Precisamos cuidar da nossa saúde mental. Precisamos, quando puder, sair um pouco do foco. Não estar lidando apenas com matérias de jornal que lidam apenas falando sobre morte, sobre doença o tempo inteiro. Precisamos estarmos em família, precisamos estar em comunidade, em comunhão com Deus, seja qual for a religiosidade de cada uma das pessoas que estejam nos ouvindo nesse momento, mas acho que seja importante
uma comunhão, uma aproximação, a família como base, estarmos próximos e conversando sobre os nossos medos, colocando isso um pouco para fora. Não podemos só ficar guardando isso, porque isso também vai fazendo mal, né? Nos faz mal guardar as más notícias. Estamos vivendo momentos difíceis, profissionais, como eu disse no início, vivendo momentos de dar notícias difíceis, né? De mortes, de óbitos de familiares. Estamos falando de perdas do amor de alguém. Essa perda é muito significativa, é a perda de uma mãe, é a perda de um pai, é a perda de um filho. Nós não podemos lidar isso apenas como números estatísticos. A estatística está aí para nos auxiliar, para nos dar dados demográficos, mas é importante tratar a individualidade de cada ser humano e tratar cada ser humano de forma especial. Né? É um momento que nós precisamos estar próximos, acolhidos, estarmos em comunhão uns com os outros. Entendendo então, pastor, que precisamos colocar para fora todas as nossas ansiedades, nossos medos, buscar ajuda profissional quando for necessário, ou então apenas conversar com nossos familiares, conversar com nossos amigos. Eu acho que a comunhão entre o marido e a esposa, entre os filhos e seus pais, precisamos estar próximos e juntos para que nos possamos nos apoiar, né, uns aos outros, e assim, dessa forma, estarmos em sua plenitude. Não é um momento que vamos estar 100% saudáveis, mas é um momento que podemos juntos retomar a nossa vida, né? Retomar a vida, voltar ao novo normal, ao dito novo normal. Não sabemos como vai ser a nossa vida daqui para frente, mas entendo que esse momento fez com que refletíssemos quem somos e para onde estamos indo. E qual é o verdadeiro destino, né? Qual é o verdadeiro significado da vida de cada um de nós. Acho que nesse momento essa é a minha contribuição. Espero ter conseguido poder ajudar e auxiliar as diversas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Obrigado, Jonas, pela sua contribuição. As informações também foram importantes e, sobretudo, algumas orientações que você deu até mesmo no campo pessoal. Essa retomada não é simplesmente de sair de casa, mas são cuidados que são necessários, mas sobretudo com a vida também emocional. As pessoas estão muito afetadas por isso. Pensando nessa questão das afetações que estão acontecendo, eu quero partir agora para o lado econômico, porque desde o início dessa pandemia havia uma discussão: vamos salvar as vidas, mas vamos perder muitos empregos. Muitas empresas vão quebrar. Quando nós transitamos por Teresópolis, nós estamos enxergando muitas placas escritas: aluga-se, passo ponto. Eu quero só sair um pouquinho de Teresópolis e até o estado do Rio de Janeiro, mais precisamente a capital do estado do Rio de Janeiro, quando quarta-feira, com uma das minhas rotinas mais comuns, às quartas-feiras, que é ir para a Rádio Melodia, na Barra da Tijuca, e ao chegar naquele condomínio de prédios comerciais, eu me deparo exatamente com essa realidade. As lojas fechadas, cafeterias que eu tinha o hábito até de frequentar, fechadas e, sobretudo, várias lojas com as placas aluga-se ou passo ponto. Essa é a realidade também de Teresópolis. Nós convidamos para também contribuir com toda essa informação e esse pensamento o superintendente do Shopping Teresópolis, Marcelo Santa Cecília. Ele vai nos ajudar agora a entendermos esse panorama econômico da cidade. Marcelo, muito obrigado por ter aceitado o convite. Como foi a reação consumidor, lojista? Qual foi a reação e como foi essa reação? Retomada e, sobretudo, no Dia dos Namorados, muito próximo, na realidade, dentro da semana do Dia dos Namorados. Como foi essa relação? O consumidor voltou como os lojistas esperavam? Como aconteceu tudo isso? Como ocorreu essa retomada na situação econômica da cidade? Inicialmente é um grande prazer em estar falando para o seu programa, para a sua audiência, a respeito da nossa retomada aqui em Teresópolis, né? Uma retomada com muita responsabilidade, com muita segurança. Eu sinto que o comércio como um todo ele foi bastante responsável com relação aos procedimentos necessários. Foi todo um protocolo bastante alinhado com a prefeitura municipal, enfim. No shopping, especialmente, nós seguimos todo o protocolo da prefeitura, o protocolo da ABRACE, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers,
que foi referendado inclusive pelo Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, onde a gente está controlando desde o fluxo de pessoas até a aferição de temperatura na entrada também, distanciamento entre os consumidores dentro do shopping, nas escadas rolantes, nos banheiros, na praça de alimentação. Então a gente está hoje em dia trabalhando com um ambiente muito seguro e muito controlado. Com relação ao shopping, eu posso lhe afirmar, pastor, que a gente está seguindo todos os procedimentos que estão sendo seguidos nas grandes capitais, nos grandes shoppings, tudo o que está sendo feito de mais seguro, de mais moderno em todo o mercado de shoppings. E o que eu tenho visto no comércio de rua também é um procedimento parecido, né? Enfim, toda uma preocupação muito grande com relação à higiene, à limpeza, à desinfecção, ao controle do número de pessoas que entram, e eu acho que essa retomada ela está sendo feita com bastante segurança. Do ponto de vista do consumidor, a gente entende que tem uma parte que está insegura ainda e uma parte que se sente segura. E isso é absolutamente compreensível, e a gente está procurando exatamente criar canais de venda para os consumidores que ainda se encontram um pouco receosos com relação a isso. Na semana que vem a gente vai começar, por exemplo, no Teresópolis Shopping, um drive-thru para entrega de produtos. Então, com isso, o consumidor nem precisa ir ao shopping, ele faz a compra pelo telefone, pelo WhatsApp, e ele recebe o produto em um ponto externo de carro. Ele não vai ter sequer contato físico, a entrada no shopping, ele não vai precisar. E eu acho que essas soluções alternativas estão sendo utilizadas pelo comércio como um todo, né? A gente teve na semana passada o Dia dos Namorados, que uma expectativa muito grande, uma das 5 datas importantes do varejo nacional, né? Enfim, está no calendário já do varejo, e que evidentemente ela foi mais fraca, né, do que a gente estava esperando. A gente continua tendo um fluxo bacana no shopping, mas realmente a gente sente ainda o consumidor em busca de segurança, em busca de tranquilidade, e a gente tem visto a cada dia esse medo, essa precaução ficando um pouco mais solta, porque o shopping especificamente está cuidando, né, com bastante rigor isso. Diariamente, meia hora antes do shopping reabrir, existe uma aplicação de um produto químico chamado quaternário de amônia, que é um produto utilizado em UTIs de hospital com nível de eficiência máximo. A desinfecção das áreas comuns do shopping está sendo feita a cada meia hora. Então, realmente, eu acho que todo esse retorno está sendo gradual. Nós já imaginávamos isso, né? A curva não seria em V, mas seria em U, né? Enfim, um formato de U. E a gente está trabalhando dia a dia, e cada dia a gente vê que realmente o consumidor está mais seguro. Marcelo, obrigado pelas informações, mas tem uma outra questão também muito importante. Qual é a situação das empresas? Muitas quebraram, muitas fecharam. Aquilo que eu acabei de narrar aqui, que eu tenho enxergado em Teresópolis, de muitas empresas que não conseguiram se manter. Essas empresas estavam preparadas para a retomada? Alguns se prepararam? Como foi essa relação toda? E também, como está a situação de fato dos lojistas? Pois é, pastor, realmente agora é um momento onde nenhuma empresa estava efetivamente preparada para essa crise, né? Não houve empresa que imaginasse a magnitude, a profundidade dessa crise, e eu acredito que nenhuma pessoa física ou pessoa jurídica estivesse preparada para isso. No shopping nós procuramos ter uma compreensão muito grande desse momento, procuramos ser o mais parceiros possíveis dos nossos lojistas. Nós isentamos o aluguel, nós isentamos o fundo de promoção e nós cobramos mais ou menos 50% do valor do condomínio, né? Tivemos um esforço muito grande na redução
desses encargos condominiais. Foi uma leitura muito boa, na minha opinião, dos empreendedores do shopping, que foram muito compreensivos com relação a esse momento. Então, com relação ao Teresópolis Shopping, a gente procurou fazer o nosso dever de casa e ter uma relação com o nosso lojista bastante franca, bastante aberta e bastante parceira nesse momento. E eu acredito que, falando especificamente do comércio e das lojas de rua, eu acredito que as lojas cujos locadores não tiveram essa compreensão, o lojista simplesmente foi lá, entregou a chave e vida que seguiu, né? O que é muito ruim para todo mundo, para o locador, para o locatário e para a cidade, né? Então eu acredito que é um momento muito difícil, né, onde o socorro da economia, ao que me parece, não chegou na ponta ainda, né? Enfim, os bancos como intermediários financeiros, eles não conseguiram chegar ainda na ponta, né, no consumidor, no cliente comum, né? Uma série de exigências e de burocracias que para muita gente inviabilizou. Mas, enfim, eu acredito que isso vai fazer com que a nossa retomada talvez seja um pouco mais gradual também, não seja em V, no formato de V, como a gente imaginava, mas sim em formato de U. E agora, mais do que nunca, é um momento onde todas as entidades, comércio de rua, comércio de shopping, secretarias, convention bureau, têm que estar alinhadas para que a gente possa fazer, na verdade, um grande mutirão para uma retomada rápida em Teresópolis, né? E, mais uma vez, continuar com todos os protocolos de segurança, né? de limpeza, de higiene, porque eu acredito que a gente tem que tomar cuidado para uma segunda onda, né? para uma recaída, que seria realmente desastrosa para a nossa economia nesse momento. Mas eu estou bastante otimista e acredito quer dizer, andando pelas ruas daqui, conversando com outros lojistas, não só do shopping como da rua, que todo mundo está realmente bastante empenhado em cumprir os protocolos e fazer com que todas as métricas que foram finalmente atingidas pela saúde continuem sendo mantidas. Obrigado, Marcelo. Suas informações, o que você comentou, sua reflexão, eu tenho certeza que ajudou muito, porque nós temos que pensar a respeito de tudo isso. Antes de nós encerrarmos esse programa, eu quero mostrar uma matéria aqui sensacional, até para que nós possamos valorizar coisas boas, porque eu sempre tento ir por esse caminho. Mas nós temos que pensar na questão da coerência, de algumas atitudes, de algumas coisas que são feitas. Eu comentei ainda agora que a capacidade das pessoas de de perderem tempo com coisas insignificantes e inúteis é absurda. Nós estamos enfrentando uma pandemia que trouxe como consequência a quebradeira de empresas importantes. Eu tive conhecimento quarta-feira que uma rede de lojas de 125 lojas no país inteiro está quebrada. Isso não é somente próprio dos comércios, dos lojistas. Empresas prestadoras de serviços também estão com sérias dificuldades. Como diante de um quadro tão complicado, algumas atitudes chamam as nossas atenções. Eu vou mostrar a vocês agora, eu convidei o professor Marcão, é professor na nossa cidade, também para apresentar um projeto muito interessante que nós temos aqui na cidade, o Delivery Solidário. As pessoas que trabalham com agricultura aqui no interior da nossa cidade tiveram uma iniciativa para que de alguma maneira eles superassem toda essa situação que é dramática para tanto os empresários, como eu citei aqui, os donos de lojas, mas também para o agricultor, porque aonde eles escoavam a produção deles no estado do Rio de Janeiro, lugares como Ceasa, como Cadeg, no estado do Rio de Janeiro, com toda essa dificuldade de trânsito, de locomoção e de lojas fechadas, complicou muito a vida do agricultor. E todos nós sabemos a importância da agricultura de Teresópolis, desse eixo ali, Teresópolis, Nova Friburgo, como é importante esse setor de agricultura para o Estado. Essa iniciativa que o professor vai apresentar agora é muito interessante, eu gostaria que você tivesse muita atenção, porque são iniciativas como essa que trazem um valor agregado em todas as áreas da vida. Assista agora.
Com essa questão do lockdown, né, várias atividades comerciais tiveram que ser suspensas, né, e a questão da agricultura ela é muito séria. Por quê? Porque ao contrário, por exemplo, de uma loja, de uma oficina, de uma fábrica, que você pode desligar as máquinas, fechar a loja, deixar o estoque lá, na agricultura não tem como você desligar a natureza. Então, com o fechamento, né, dos restaurantes, com os fechamentos dos hotéis, né, depois agora, por último, com o fechamento das feiras livres no Rio de Janeiro, os nossos agricultores familiares começaram a ter um grande prejuízo, porque eles não tinham mais para quem vender e você não tem como segurar a natureza, não dá para lá desligar a natureza. Então o ciclo, né, da plantação ia completar e eles iam começar a ter perdas, né, com relação à agricultura, porque não ia poder ter para quem entregar. Então o Marcelo Montenário, que faz parte junto com a gente do grupo, né, eu sou do Movimento É Possível Fazer, ele é do Sindicato Rural, né, lá de Vargem Grande. Então começamos a pensar no que fazer para ajudar esse agricultor familiar, né, que muitas vezes, inclusive, ele é meieiro, ele tem que pagar o aluguel pelo espaço de terra que ele cultiva. Então a gente pensou em criar um delivery solidário, ou seja, a gente começou a buscar um jeito de fazer com que o agricultor montasse lá um kit com hortaliças, com frutas, com legumes, e a gente pudesse entregar diretamente para, né, o consumidor aqui da cidade. Bom, nós começamos a fazer esse movimento, montamos um contato direto através do próprio telefone do Marcelo, né, e da filha dele, e aí a coisa começou a crescer e a gente começou o delivery, ou seja, a caminhonete que a gente estava usando, que, né, nós mesmos que íamos estar custeando esse deslocamento, né? A gente estava pagando ao agricultor à vista e entregando para as pessoas. Só que aconteceu uma coisa interessante. Esse vídeo que nós fizemos acabou indo para o Rio de Janeiro e começou a chegar a ligação do Rio de Janeiro querendo, e a coisa simplesmente explodiu, né? Diante de um problema surgiu uma incrível oportunidade da gente conseguir ajudar a escoar em volume muito maior a produção da agricultura familiar de Teresópolis. Então hoje o Delivery Solidário ele funciona da seguinte forma: nós temos grupos de WhatsApp por bairro, Flamengo, Copacabana, Barra da Tijuca, Recreio, Tijuca, Pilares, Meia, Madureira, Ilha do Governador, Niterói, né, Guapi, né, nós começamos a montar então grupos de WhatsApp onde os próprios moradores, as próprias pessoas que se interessaram em ajudar, porque é um delivery solidário, né, começaram a pedir. Então a gente começou a fazer listas, né, de WhatsApp e aí combinamos o local de entrega. Tudo isso combinado com a Guarda Municipal de cada cidade, com apoio inclusive da Secretaria Estadual de Agricultura e da Emater. Nós começamos a fazer esse movimento. Conseguimos um caminhão emprestado, né, alugamos um galpão, né, vocês podem ver aí nas fotos, né, que a gente tem um galpão onde a gente faz a gente faz a juntada da mercadoria de madrugada, colhe de madrugada, paga à vista para o nosso agricultor, uma coisa que não é muito comum aqui em Teresópolis. Caso você não saiba, pastor, a maioria dos agricultores aqui eles recebem a prazo, né, os contratos são fechados e eles recebem a prazo. Nós aqui não, nós estamos pagando à vista, isso é bom para o agricultor, né, e a gente custeia, né, com esse dinheiro a diária das pessoas que ajudam a fazer essa montagem de kits, o aluguel do galpão e também o diesel, porque o caminhão ele é cedido, ele foi nos emprestado, pelo menos por enquanto durar a pandemia. E aí a coisa cresceu. Hoje a gente conseguiu um apoio lá em Niterói, onde tem um galpão que vai distribuir para a gente a partir de lá, isso facilita a gente, né? E com isso a gente está conseguindo fazer o quê? Nós estamos conseguindo achar um caminho, uma solução para a agricultura nossa, aqui do nosso município. Da mesma forma que nós estamos pensando, e nós buscamos e nós montamos, por isso que no movimento é possível fazer, inclusive a gente conseguiu montar algumas parcerias com algumas ONGs, né, como a Rede Brasil Solidária, a gente conseguiu que eles comprassem da gente, a gente entregasse, foi uma doação indireta para algumas comunidades ali do morro do Complexo Alemão, né, então a gente está conseguindo fazer a coisa acontecer. E é isso que a gente acha que a gente tem que pensar. A nossa cidade tem pessoas muito boas, nossa cidade é uma cidade boa, e a gente precisa não ficar nessa prostração. Existe o controle, a limitação, o novo protocolo de higiene que a gente tem que ter, sempre com máscaras, podem ver aí, descer do caminhão, estava sempre lavando com álcool gel, higienizando com álcool gel, os kits também, todo esse cuidado, né? Mas a gente não podia deixar, né, o agricultor familiar, ou menos o pequeno agricultor familiar, na mão. E a gente conseguiu fazer esse caminho, a coisa já está crescendo, o Marcelo, ele que está cuidando disso, né?
eu, né, no Movimento Você Vai Fazer, a gente ajuda a organizar, e agora nós estamos indo para uma outra etapa. A gente está buscando que uma outra fragilidade grande é a questão do turismo, né? O turismo na nossa cidade ele é extremamente importante, e a gente agora está construindo já um projeto para viabilizar o turismo agrícola, né, o turismo rural. Mais à frente, então, se a coisa acontecer, é o que a gente gosta de fazer, a gente gosta de mostrar o que é possível fazer. A gente vai depois divulgar aqui no seu programa, né, com mais informações de que é sim possível fazer as coisas acontecerem. Muito obrigado pelo espaço, um forte abraço, Deus abençoe a todos. Como você pôde assistir, uma iniciativa dos agricultores de Teresópolis trouxe uma consequência muito boa para a vida de muitas pessoas. Uma atitude que o nome já diz solidária, mas que resolve muitas coisas. Não é só a questão econômica, porque a partir do momento em que o agricultor consegue produzir, escoar a sua produção, a partir do momento que o agricultor se sente valorizado pelo seu trabalho, muda até a questão emocional das pessoas. É aí que eu quero começar a caminhar para o encerramento desse programa e chamar a sua atenção. Coerência. Uma atitude como essa é uma atitude coerente. É uma atitude que avança para dentro de situações em que muitas vezes as pessoas não pensam. Diz respeito à vida humana. Incoerência. Nós vamos observar várias iniciativas que perpassam a compreensão humana comum. Por exemplo, a retomada de um jogo. Nada contra o futebol. Muito pelo contrário. Quem me conhece sabe até que eu gosto. Mas por que a retomada de um futebol uma quinta-feira à noite sem público? Qual é a necessidade disso acontecer? Existem algumas medidas que nós simplesmente não entendemos. Por exemplo, dentro do decreto aqui da nossa prefeitura, na retomada dos serviços, a rede hoteleira permitiu, a partir dessa semana, que os hotéis fossem usados para hospedagem. Mas observe, para moradores da cidade e para pessoas que estivessem em serviços essenciais pernoitando na cidade. O trabalhador do serviço essencial até se entende, mas para moradores, qual a necessidade que um morador tem de se hospedar num hotel? O morador tem necessidade de outras coisas muito mais importantes. Tem certas restrições que eu simplesmente não entendo. Vou dar um aqui, por exemplo, restaurantes. Existem lugares que são muito mais fáceis de haverem contaminação do que um restaurante se as pessoas colocarem os devidos cuidados de espaçamento, de regras de higienização, coisas básicas. Por mais que eu me esforce para tentar entender algumas medidas, eu realmente não consigo. Coerência. Só que você de casa não pode simplesmente olhar tudo isso e julgar. Você precisa pensar, refletir e até fazer o seu juízo de valor, mas encontrar coerência nas atitudes. Que tenhamos uma semana muito melhor do que essa que passou e que a cada dia a semana melhore, que a vida volte ao normal, com coerência, decência e muita paz. Muito obrigado por estar conosco até agora. Até semana que vem, onde eu tenho certeza que será um programa que vai te agradar muito. Muito obrigado, até a próxima.